Olá, gente. Eu me chamo Cristiane Lima e eu sou acadêmica do SENAC no curso de Programador Web. E hoje eu vim trazer para vocês relatos de acadêmicos de escolas públicas do Piauí em época de pandemia e como a pandemia afetou a educação brasileira, assim como a educação mundial. Eu vim apresentar para vocês este site aqui, que tem relatos de alunos de experiências de ensino do nível médio, sobre as aulas remotas que foram lá em meados de 2020 e 2021. Resumo: a prática educacional foi bastante afetada pela pandemia causada pela Covid-19. Assim, as escolas públicas e privadas tiveram suas aulas suspensas pela primeira vez por determinação do governo estadual através do decreto número 18.884, do dia 16 de março de 2020. Posteriormente, a SEDUC do estado do Piauí expediu uma normativa estabelecendo as estratégias e diretrizes sobre o regime especial de aulas não presenciais nas escolas da rede pública estadual de ensino. Não só o Piauí, mas como o Brasil inteiro e o mundo inteiro tiveram que adotar por este método de ensino, que é o remoto, porque, como lembramos, ninguém podia sair de casa, ninguém podia ir para as ruas para não correr o risco de se infectar com o vírus. Nesse contexto, o presente trabalho buscou analisar e apresentar os dados obtidos através de pesquisa por meio do método qualitativo acerca dos impactos identificados e relatados pelos alunos de ensino médio da rede pública e privada do estado do Piauí, mediante isolamento social e suas experiências com o novo modelo de aula proposto pelas instituições de ensino, denominado como aulas remotas. Lembrando que é a primeira vez que adotamos o método de ensino remoto, era algo novo para todo mundo, tanto para alunos quanto para professores. Então, todo mundo teve que se adaptar a esse método de ensino. Essa pesquisa está voltada aos discentes na tentativa de dar voz e compreender a visão deles sobre as dimensões do acesso ao ensino remoto e as condições oferecidas pelas escolas e órgãos competentes. Com isso, pretende-se obter respostas dos alunos do ensino médio sobre suas experiências com o novo modelo de regime especial de aulas não presenciais, além de informações sobre o processo de capacitação ou formação para a utilização de ferramentas disponíveis. Identificar também a percepção do impacto do uso das ferramentas tecnológicas adotadas pelas escolas, bem como o cumprimento dos objetivos propostos, através de fatos que comprovam a satisfação dos mesmos a respeito dessa nova metodologia de ensino. Para tanto, apresentar-se os dados colhidos nos questionários de forma comentada, bem como os relatos e discussões pertinentes, para que o leitor contextualize a realidade apresentada com a sua e veja os benefícios e malefícios trazidos por essa pandemia ao sistema de ensino regular. No dia 11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido com a declaração da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia da Covid-19. Com isso surgiu o temor da disseminação desse vírus nas escolas. Dessa forma, como maneira preventiva, o governo do estado do Piauí, por meio do decreto número 18.884, 16 de março de 2020, suspendeu as aulas em todas as instituições de ensino, assim como no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E no dia 8 de janeiro de 2021 foi assinado o decreto número 19.429, determinando o protocolo específico com medidas de prevenção contra a Covid-19 para o setor relativo à educação e autorizando a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas em todo o Piauí. A nova realidade imposta pela pandemia estimulou os órgãos competentes a buscar alternativas para a continuidade das atividades escolares. Diante desse cenário, em mundo cada vez mais tecnológico, a SEDUC do Piauí expediu uma normativa com estratégias e diretrizes sobre o regime especial nas escolas de rede estadual de ensino, definindo essencialmente a manutenção das atividades pedagógicas de forma online, utilizando as tecnologias da comunicação. Perante o desafio da educação em tempos de pandemia, o ensino remoto, a EAD e o ensino híbrido têm sido amplamente discutido. Logo, emerge a necessidade de esclarecer que, embora as atividades presenciais tenham sido substituídas temporariamente por aulas remotas, o formato usado é diferente do tradicional,
modalidades de educação à distância, EAD, bem como do ensino híbrido. Ademais, outros grandes desafios da educação diante do fechamento das escolas são a adoção do ensino remoto e a dificuldade de acesso às aulas remotas pelos alunos, visto que tal acesso está ligado diretamente ao contexto socioeconômico do Estado. Como vimos, não só o Brasil, como o mundo inteiro teve dificuldade pelo não acesso de alguns alunos. Alguns alunos, a grande maioria não teve acesso a essas aulas, a grande maioria teve sua vida estudante, a sua vida acadêmica afetada pela falta de apoio do governo ou pela falta de tecnologia em sua casa, pela falta de aparelhos remotos. Grande parte da população dos estudantes foi afetada por conta disso. Segundo o IBGE, aproximadamente a metade da população piauiense vive em condição de extrema pobreza, fator este que interfere diretamente no ensino-aprendizado dos alunos, pois o acesso às tecnologias da comunicação são limitadas pela falta de condições financeiras, evidentes principalmente para estudantes de rede pública de ensino. Assim, busca-se a democratização do acesso ao ensino de qualidade em meio a uma pandemia. Perante essa nova realidade, surgiu então o ensino híbrido, o ensino remoto ou online. Segundo o BACIS 2015, o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Para Rogers, o ensino remoto online envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para o ensino que de outra forma seriam ministradas presencialmente ou como cursos híbridos e que retornarão a estes formatos assim que a crise ou emergência diminuir ou acabar. A pesquisa realizada busca dar voz aos estudantes do ensino médio na tentativa de compreender a visão destes sobre as dimensões do acesso ao ensino e as condições oferecidas por suas instituições. Ouvi-los também sobre o necessário processo de capacitação e formação para utilizarem essa ferramenta tecnológica e sobre suas experiências mediante a aplicabilidade do novo modelo de aula proposto pelas instituições de ensino. Assim, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar os impactos do isolamento social no processo educacional através de entrevistas realizadas com discentes do ensino médio das diferentes regiões do estado do Piauí. A metodologia dessa pesquisa inicia-se por levantamentos de dados coletados a partir de referência teórico através de consultas e artigos científicos selecionados por meio de busca em bancos de dados do ECIELO, Google Acadêmico e periódicos. No segundo momento, realizou-se uma coleta de informações através de um questionário eletrônico aplicado a 291 discentes distribuídos em todas as regiões do estado do Piauí e estudo nas instituições públicas ou privadas. O questionário foi divulgado via e-mail e WhatsApp e foi aplicado durante os meses de julho e agosto de 2020. As respostas serão apresentadas no capítulo seguinte. Resultado e discussão. Foram coletadas informações sobre as experiências vivenciadas pelos alunos da educação básica no ápice da crise mundial, que foi em 2020. Tais informações estão relacionadas às percepções dos impactos no processo de ensino-aprendizagem. As entrevistas foram realizadas com 291 docentes, distribuídos da seguinte forma: 95,5% na rede pública de ensino e 4,5% na rede privada. Embora o formulário tenha sido amplamente divulgado nas duas esferas de ensino, a rede pública demonstrou maior interesse em participar, talvez na intenção de mostrar suas dificuldades. A grande maioria dos estudantes utilizam o celular como principal recurso. 91,8% dos entrevistados destes, 72,9% afirmam que o mesmo é de uso exclusivo próprio e 27,1% compartilham o celular com outra pessoa da família. Ainda quanto ao instrumento utilizado para o acesso às aulas, percebe-se que uma parcela significativa dos estudantes utiliza notebook e alguns poucos utilizam computador de mesa ou tablet, conforme pode ser observado na figura 1. E os mais preocupantes, ainda tem estudantes sem acesso aos meios digitais. E isso, além de aumentar o risco de contágio pelo novo coronavírus, identifica-se a diferença nos estudos do que tem acesso aos meios digitais
e dos que não têm. Assim, vemos aqui um gráfico sobre os estudantes. Uma pequena parcela usa tablets, computador de mesa, notebook. Como vimos, a grande maioria usa celular. Outra dificuldade de acesso apresentada na figura: 44,7% apontaram a baixa qualidade da internet, 10,7% a falta de equipamentos como celular ou notebook e 10,3% apontam a ausência de acesso à internet. Isso nos leva a questionar quanto à disponibilidade de recursos financeiros ou tecnológicos ofertados aos alunos para que os mesmos pudessem ter acesso às aulas remotas, como foi apresentado na figura. Aproximadamente 7% dos estudantes ainda não possuem esse acesso e necessitam de material impresso. Como podemos ver, 10,3% tem ausência de internet. A baixa qualidade de internet é a grande maioria, com 44,7%. E a falta de equipamento está bem ali, apresentado, não temos a porcentagem. Até a data da publicação deste questionário, 75,3% dos estudantes afirmam que não terem recebido nenhum tipo de auxílio dos órgãos competentes, evidenciado, portanto, a necessidade de desenvolvimento ou aplicação de políticas públicas não somente para o meio escolar, como também fora do mesmo, pois o processo educacional não ocorre exclusivamente dentro do referido ambiente. A pandemia da Covid-19 escancarou a desigualdade social e de acesso às tecnologias de informação e comunicação fora do ambiente escolar. Isso aumenta a desigualdade de acesso à educação durante esse período, além do impacto a médio prazo nos indicadores da educação. Quando questionados sobre as ferramentas tecnológicas adotadas pela escola, a maioria dos alunos afirmaram ser as redes sociais, Google Classroom e videoconferência. Considera-se aqui que esses estudantes não tinham familiaridade com as ferramentas de videoconferência e por isso necessitam de uma formação para o uso adequado das mesmas. Entretanto, a maioria afirmou não ter recebido nenhuma formação específica, mas por serem ferramentas de fácil usabilidade, 74,9% dos entrevistados disseram ter conseguido usar adequadamente as ferramentas adotadas, onde fica nítido a facilidade que a maioria dos docentes possuem no manuseio das ferramentas digitais. A ferramenta mais utilizada, como podemos ver no gráfico, é o Google Classroom. A implementação do ensino remoto na rede pública do Piauí não atendeu de forma condizente ao esperado, pois não oferta condições iguais a todos os discentes, prejudicando assim os de classe social mais baixa por não possuírem acesso às tecnologias digitais ou ambientes adequados dentro de sua própria residência para acompanhar de maneira satisfatória as aulas remotas. Um fato que deve ser levado em questão é que, devido ao isolamento social, todos os familiares se encontram confinados em casa, causando por muitas vezes estresse e atos de violência. Os pais vão de encontro às dificuldades para auxiliar seus filhos nas atividades remotas, devido muitas vezes à baixa escolaridade dos mesmos. Constatou-se que a definição de aulas remotas é confundida com o EAD, pois, segundo os dados coletados, os alunos não conseguem diferenciar as duas modalidades de ensino. Outro fato relevante é que 73,9% dos alunos não sabem o conceito de ensino híbrido. Assim fica claro que os alunos foram imersos em modelos de ensino que eles pouco conhecem, dificultando o aprendizado dos mesmos, segundo Moran. Aprendemos, mas é melhor quando encontramos significado para aquilo que percebemos. Ou seja, há necessidade de se trabalhar esses conceitos e definição desses modelos de ensino para que os mesmos sejam mais efetivos no aprendizado dos discentes. Tais fatores nos fazem refletir
sobre o papel das tecnologias no contexto educacional atual, pois, conforme o Vieira, a utilização do ciberespaço de forma dinâmica e cooperativa de modo a contribuir para a construção do conhecimento pelos alunos Será se assim de fato está ocorrendo? Aos estudantes do terceiro ano do ensino médio foi feita a seguinte afirmação: me sinto preparado para fazer o Enem. O ensino remoto supriu minhas necessidades, tal qual o ensino presencial, sendo solicitado que os mesmos assinarem alternativas com tal grau e concordância, e aproximadamente 87% dos estudantes de referida série, 81 estudantes, discordam dessa afirmação, ou seja, não se sentem aptos a fazer a prova do Enem, por se sentirem prejudicados pelo ensino remoto. Aqui vemos que a discordância, por grande parte do terceiro ano, é maior. Por fim, 64,6% dos estudantes afirmam que querem o retorno das aulas em formato presencial e 8,2% acham que o futuro deve ser de aulas híbridas e apenas 4,5% preferem continuar de forma remota. Isso reforça a visão dos estudantes quanto ao ensino presencial ser melhor que o ensino remoto. Entretanto, 22,7% afirmam que ainda não têm opinião formada sobre a questão. Então, vemos que a pandemia afetou bastante a grande parte dos estudantes. Grande parte dos estudantes não aprenderam quase nada, não muita coisa. Foi bem difícil se adaptar, tanto os estudantes quanto os professores. E o objetivo desse projeto é realmente dar voz e visão aos estudantes de todo o país, de todo o mundo. Então, eu estou em um projeto para criar um site onde lá vamos ter grandes governantes, grandes pessoas de poder que possam olhar pelos nossos estudantes de ensino, de escola pública e de escola particular também, porque todos temos nossas dificuldades. Então, deixo aqui para vocês esse convite para participar, para entrar em nosso site, se cadastrar lá. E se você tem alguma dificuldade nessa escola, tem uma dificuldade tanto em área remota quanto em estrutura, pode relatar lá o seu problema, que nós vamos analisar cada um e assim que possível vamos retornar e dar uma solução. Então, é isso, gente. Obrigada.